Gostaria de pedir desculpa, houve um pequeno contratempo na questão do link, mas nós vamos começar agora nosso trabalho de sexta-feira e encerrando também o primeiro simpósio do Campo das Vertentes. Abrindo os trabalhos hoje, a gente vai trazer o advogado André Monteiro Viana. André é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sócio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direitos da Pessoa com Deficiência pela CBE of Miami e advogado da Associação Pro Autista. André, seja muito bem-vindo, parceirão nosso, e a Obrigado, palavra é sua. obrigado. Eu estou aqui com o meu tablet. Eu planejei aqui falar sobre três tópicos especificamente. Primeiro, sobre a Convenção dos Direitos sobre a Pessoa com Deficiência da ONU, que eu acho importante. Segundo, sobre direitos de atendimento pelo plano de saúde e sobre a EPC. Eu elegi esses dois porque eu acho que são os mais importantes para o pessoal. Tá? Então, em relação, em relação ao, à Convenção da ONU, antes de entrar nela, eu vou falar sobre os modelos para se compreender deficiência, que mudaram muito ao longo dos anos. O primeiro modelo que teve foi o modelo da prescindibilidade, que era simplesmente se prescindir a presença do deficiente na sociedade. Pode ser que esse era o modelo, o Bruno está achando que esse é o modelo da escola dele, que não tinha nenhum deficiente, mas não é esse ainda. Esse era anterior. O modelo dele, da escola que o Bruno falou ontem, seria o modelo médico individual. Eu colocava a deficiência na pessoa. Então, era dela a responsabilidade de se integrar à sociedade. O modelo adotado pela Convenção é um modelo social, o modelo dos direitos humanos. Ele mudou completamente o, o meio de se ver. Porque o modelo social, a deficiência não está mais na pessoa, mas está no ambiente que a cerca. É o ambiente que tem barreiras que impedem o convívio dessa pessoa com deficiência na sociedade. A convenção também é muito importante porque ela definiu de forma muito ampla a deficiência, ou seja, para abarcar o maior número de pessoas possível, para incluir a deficiência, para poder trazer para a sociedade todo esse pessoal. E quando ela define a deficiência, ela não fala mais a palavra limitação. Limitação é uma coisa da pessoa, normalmente é para mudança de paradigma. Ela fala em ela fala em impedimento, a pessoa tem impedimento, ou seja, o mundo está impedindo de conviver socialmente. O, o Brasil, quando assinou e ratificou a convenção, ele trouxe para cá a convenção com as. Ele assinou a convenção e o protocolo facultativo. Qual a importância do protocolo facultativo? A ONU ela tem a possibilidade de investigar e fiscalizar os países que assinaram o protocolo facultativo. Então, qualquer direito que alguma pessoa aqui no Brasil seja violado, ela pode comunicar à ONU que ela vai investigar é, ela pode, como é que se diz? Ela pode punir o Brasil por causa disso. Então, é muito importante que as pessoas tragam essas demandas para serem levadas para a ONU. Isso é um pacote de direitos que vão ser identificados. Quando a ONU identifica alguma dessas violações, ela cria um protocolo. A página da ONU está lá no material que eu disponibilizei, assim como uma dessas investigações, um desses protocolos, uma das recomendações que são obrigatórias de serem seguidas pelos países também está lá. Então, ela tem vários protocolos, várias recomendações para os países que são importantes ser vistos,
porque eles são documentos legais que fundamentam qualquer direito violado contra a pessoa com deficiência. É, o, ah, então, o princípio, o objetivo da convenção é garantir a participação plena da sociedade da pessoa com deficiência e fornecer meios para isso, como com as investigações e com os protocolos que ela determina, que ela expede. Então, a, a ideia da convenção é fazer todo mundo conviver num único lugar. Aí seria a inclusão. Dani, para botar aquele quadro, o primeiro quadro que eu falei aí, que eu te mandei, compartilhar, por favor. O... Ontem esse quadro foi compartilhado também. Eu É a vou mandar para o diferença. Bruno. Eu vou mandar Tá, para o Bruno, porque eu não consigo compartilhar. Quem está compartilhando, mas ele está gravando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, acho que eu consigo, peraí. Consigo sim, peraí. O primeiro, né? primeiro, sem a seta. Pode tentar que eu acho que aqui dá para você compartilhar, né? Esse é o Vocês estão segundo. vendo? Não. Esse é o segundo, é o outro. Tá, eu abri, mas não abri. Peraí. Então, esse é o quadro clássico. Exclusão, segregação, integração e inclusão. Todo mundo conhece esse quadro, né? Mas a convenção, ela pede mais do que isso. Porque todas as pessoas têm direitos iguais. O direito das pessoas não é dos deficientes ou dos autistas, é direito de pessoas. Quer dizer, a convenção vem para explicitar esses direitos. É por isso que precisa de ação afirmativa. A ação afirmativa serve para você definir direitos e definir que esses direitos são importantes, até normalizar esses direitos. Então, a gente quer chegar na inclusão, mas a inclusão não é o caminho, o passo final da convenção. Porque todos temos direitos. Como é que nós vamos exercer os direitos? Algumas pessoas podem exercer o direito de ir à praia simplesmente da praia. Para um autista, por exemplo, talvez tenha questões sensoriais, tenha questões de barulho. Então, esses direitos têm que ser adaptados para cada situação. Pode botar o segundo aí. O que a convenção quer é isso aqui, quer ver? Tá bonitinho. Unificação. O que é unificação? É as pessoas não terem diferença mais. É ser normal a inclusão. Chegou a um ponto que as pessoas não fazem mais essa percepção de que eu tenho que fazer isso para adequar o meu estabelecimento das pessoas. Isso já é naturalizado. A pessoa com deficiência vai ficar igual a todas as outras, definitivamente igual a todas as outras. Então, isso é mais do que inclusão. Unificação são todos iguais, é o ideal, é a utopia. Você pode citar como exemplo o direito das mulheres, por exemplo. Muito antigamente, elas não podiam sair de casa. Então, elas ficavam em casa. Hoje em dia, é normal ver uma mulher na rua. Mulher de saia, homem de short. Isso não era normal antigamente. Isso, nesse ponto, as pessoas foram unificadas, ou seja, não tem mais diferença entre elas. É isso que a gente quer com o direito, tá? E falando em direito, eu vou passar para o direito ao plano de saúde.
O plano de saúde, ele tem um dever. O plano de saúde é complementar. A ideia de plano de saúde, ele existe para complementar o SUS, né? Porque o Estado não consegue fornecer para todo mundo, então ele deixou as pessoas contratarem por conta própria um plano de saúde particular que atenda os direitos que ela tem à saúde. Então, a, o, o plano de saúde, ele é complementar ao Estado, ao direito, à saúde oferecida pelo Estado. Isso gera, na pessoa que recebe o plano de saúde, os mesmos direitos que uma pessoa teria em relação ao SUS, ou seja, universalidade. Ela tem direito a todos os tratamentos que estão contemplados na CID. Então, se está na CID, ela tem direito ao tratamento. Como é que funcionava esse tratamento há um tempo atrás? Antigamente, a jurisprudência era relativamente majoritária de que o, o rol da ANS era meramente exemplificativo. Ou seja, o tratamento era determinado pelo médico assistente. O médico, entendeu? Ele vai prescrever um tratamento e você vai lá no plano de saúde requerer esse tratamento. Não cabia, né, pelo menos, ao plano de saúde ele determinar qual é o tratamento que vai ser feito para te curar. Quem determina isso era o médico. Hoje em dia, ficou um pouquinho mais complicado. Foi decidido pelo STJ que o rol da ANS é taxativo. Tem lá os votos, voto vencedor e voto vencido, também no material, para quem quiser ver. É bem grande, mas dá para ver. Só que, até a decisão, e hoje, tem uma lei nova, que é a Lei 14.454, que ela determina o seguinte, ela não deixa mais o rol ser taxativo. Quer dizer, ela fala o seguinte, o rol de procedimentos, de eventos, aqui é o parágrafo 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto no rol referido no parágrafo 12, que fala dos tratamentos lá do rol taxativo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que 1. Exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou 2. Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, ou existe a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais. Ou seja, o rol é taxativo, mas tem exceções. Vou pegar como exemplo aqui o ABA. O plano, em regra, empurra as crianças para um psicólogo normal, mesmo sendo determinado o ABA. O que tem que ser feito? Não sei se o ABA entrou no rol, eu acho que o ABA entrou no rol. Não tem de cabeça agora, mas eu acho que o ABA entrou no rol. Mas eu vou usar como exemplo assim mesmo. O ABA, não estando no rol, ele não poderia ser coberto, custeado pelo plano de saúde. O que você tem que fazer? Você tem que comprovar que este tratamento é melhor do que a psicologia, digamos, normal, né? A psicologia convencional, essa é a palavra. A psicologia convencional. Então, o, o laudo, a importância do laudo, ele tem que ser muito bem feito, muito mais bem feito que já era. Na verdade, o julgamento, ele já falava isso. Só que o julgamento falava que você devia comprovar que o tratamento alternativo era eficaz, era mais eficaz do que o tratamento prescrito pelo médico. Então, daí vem a importância do laudo. O laudo, ele tem que ser muito completo, mas muito completo mesmo. Procure um laudo, não é só para direito de saúde, não, para qualquer coisa, BPC, professor apoio. O laudo tem que explicar
por que que aquele tratamento é melhor do que o tratamento que a operadora quer, qualquer outro tratamento. Tem duas opções, você vai para remédio. Tem um caso de uma moça que veio falar comigo que a mãe estava com câncer e eu pedi um laudo completo explicando. A mãe da moça não podia tomar um remédio que o plano de saúde pagava, e tinha que tomar outro que o plano de saúde não pagava. Aí eu pedi para explicar no laudo por que que ela tinha que tomar um remédio, qual era o risco para a saúde dela se tomasse aquele remédio e por que que ele era melhor que o outro que ela estava tomando, estava sendo puxado pelo plano de saúde. O médico fez esse laudo, a moça levou o laudo, né, no plano de saúde e o plano de saúde autorizou. Mas, às vezes um laudo, ele prescinde da ação judicial. O laudo, quando é bem feito, às vezes, porque o plano de saúde faz um cálculo. O que que é mais barato para mim? Pagar o plano de saúde, pagar o remédio, o tratamento, ou entrar com uma ação. Esse cálculo é feito, não se enganem. O plano de saúde vai calcular e vai, é mais barato entrar com uma ação. É mais barato responder uma ação do que pagar esse remédio. Quando o laudo é bem feito, às vezes, pelo laudo, o plano de saúde sabe que ele vai perder a ação. Então, ele já paga o tratamento. Então, o laudo é muito importante, principalmente para uma liminar. Para quem não sabe o que é uma liminar, é quando você entra com uma ação, a ação tem um caminho lógico. Um caminho que, embora longo aqui no Brasil, tem que ser percorrido. E você entra com a ação, a outra parte responde, a outra parte, nesse caso, o plano de saúde, responde à ação. Aí vem uma fase de prova, tem perícia, para o juiz formar o convencimento dele, para o juiz poder deferir ou indeferir o pedido inicial. Na liminar, a gente pede para o juiz antecipar, antes de todo esse processo, ele antecipa a decisão final, porque tem risco de vida, ou risco psicológico, ou um risco qualquer, e tem que ser demonstrado no processo. E os laudos servem para demonstrar isso no processo. Sobre o direito contra o plano de saúde, é importante saber também o caminho para a execução dos direitos. Tem que ter um caminho. Não é simplesmente chegar com a negativa e pedir ação judicial. Você tem que pedir, fazer o pedido, a operadora não pode te negar, não pode botar em lista de espera, não pode dizer que não tem médico, isso não é aceitável. Eles têm que respeitar umas notas técnicas, uma resolução normativa que o Ministério da Saúde expede e serve para regular esses casos. Nesse caso aqui, quando você pede um médico e ele não tem, se aplica a resolução normativa número 259. Ela dá uns prazos que têm que ser respeitados pelo plano de saúde. Por exemplo, consulta básica, pediatra, clínica médica, cirurgia. Ele tem que te oferecer um médico em 7 dias. Outras especialidades em 14 dias. Ou seja, o plano de saúde não tem um determinado médico que o seu psicopedagogo, por exemplo, pediu. Eles têm 14 dias para te entregar esse médico. Esse é o prazo que eles têm. Vocês têm que entrar com um protocolo, tem que pedir um protocolo, e eles têm que te responder em 14 dias. Responder quer dizer arranjar um médico. Eles têm 3 opções para arranjar um médico. Ou eles podem te levar para uma outra cidade que tem um médico, da cobertura deles, eles teriam que pagar o transporte seu e do acompanhante. Eles têm que Ou eles têm que contratar um médico na sua região de forma particular para atender a sua demanda, ou você pode, passados 14 dias, você pode pegar qualquer médico e eles têm que te reembolsar em 30 dias. Outro dia eu recebi uma reclamação de uma mãe que não conseguiu fazer o protocolo. Nesse caso, seria a resolução normativa número 395 da ANS, que fala sobre isso. Quando você faz um protocolo de pedido de médico,
e o plano de saúde nega, ele não pode simplesmente negar, dizer, não, não tem. Ele tem que te ver, aqui seria o artigo 10. Havendo negativa de autorização para a realização do procedimento e ou serviço solicitado por profissional de saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, ou seja, o plano de saúde não pode dizer que o médico que você pediu, que veio do pedido não era do plano de saúde. Você pode ir a qualquer médico, se ele fizer um pedido, contanto que ele seja médico credenciado no Conselho Regional, a operadora tem a obrigação de fazer o serviço. E deve, se havendo negativa, ela deve informar o beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando cláusula contratual ou outro dispositivo legal que justifique essa negativa. E tem mais coisa. O beneficiário pode requerer que as informações prestadas, essas informações que eu acabei de falar, sejam reduzidas a termo e encaminhadas por correspondência ou meio eletrônico no prazo máximo de 24 horas. Ou seja, você pode ter um documento que comprove essa negativa. Então, isso é muito importante. Mas, passado essa fase do, voltando aqui ao assunto das obrigações da operadora, passada essa fase, se ele não mesmo assim não te fornecer um médico nesse prazo hábil, ou recusar o reembolso, deve ser aberta uma demanda na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é feita pelo site, é bem simples de fazer, é só entrar no site da ANS, tem lá denúncia, você denuncia, depois que eles responderem essa denúncia, você pode entrar com uma ação, com os laudos, tudo direitinho, tá? Isso é mais ou menos o que eu queria falar sobre plano de saúde. Agora, BPC. Para que serve BPC? Muita gente confunde BPC com aposentadoria. BPC não é aposentadoria. A aposentadoria é uma contraprestação. Você vai pagando durante os seus anos de trabalho uma poupança e quando você ficar velho e se aposentar, o Estado te devolve esse dinheiro em forma de parcelas. Essa é a ideia de aposentadoria. BPC é um benefício que só existe para garantir a dignidade daquela pessoa que pediu o benefício. Então, é uma renda mensal que existe para você sobreviver. Qual é a função dessa renda mensal? É a sobrevivência. Então, quais são os critérios para você ter direito a essa renda? Você não tem nenhuma outra renda. Isso quer dizer que qualquer pessoa na família não pode ter outra renda? Não. Se você, quando a lei diz que os benefícios não são cumuláveis, são os benefícios da pessoa que está pedindo. Então, o titular do direito é o deficiente, ou no caso do BPC, o idoso, com mais de 65 anos. Então, esta pessoa não pode ter um. Vai falar? André, e também a todos que estão aqui. Se por acaso que essa ligação vai cair, porque foi um link provisório para a gente conseguir fazer essa aula, tá? Então vamos todos entrar no link da aula de hoje mesmo, tá bom? Que é aquele link que foi encaminhado. Eu vou encaminhar agora por e-mail o link das 19 horas, tá? Então, André, se cair, você já entra no outro e continua de onde a gente está, tá bom? Tá bom? Aí só espera o Bruno dar o ok para começar a gravar lá. Tá Gente, bom. desculpa o transtorno. Desculpa, André. Né? Então, assim, ele é um benefício. Então, meio que pera um pouquinho. Benefício para garantir a dignidade da pessoa. Então, ele serve para dar um mínimo de existência da pessoa. Então, quais são os critérios? Que a pessoa, sim, tá. Lembrei que eu estava falando. A pessoa tem o direito de benefício. Então, isso não quer dizer que o pai dele, por exemplo, se ele tiver uma aposentadoria, ele não vai ter direito. O direito é individual. Ele não pode ser acumulado com outro benefício para ele, porque esse benefício supriria aquela necessidade que ele tem de sobrevivência, ou de garantir um mínimo de dignidade. É por isso que eles estão. Quem tem direito a ele? O direito está na lei do BPC Loas.
o direito a um quarto do salário mínimo. Peraí, desculpa, me confundi aqui. Tem direito o deficiente ou o, o deficiente ou o idoso que não tenha meio de subsistência. É por isso que quem, quem recebe uma aposentadoria não tem direito, porque ele teria meios de subsistência. Se a subsistência dele puder ser mantida pela família, também não tem direito, porque você exclui aquele requisito de garantia do mínimo necessário para a sobrevivência. É o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, a família também não pode sobreviver. Então, qual foi o critério criado para definir esse mínimo necessário? As pessoas da família que moram na mesma casa, a renda de todos somada não pode ser maior do que um quarto do salário mínimo por pessoa. Se a família inteira ganhar então soma-se todas as rendas da família, divide essa renda pelo número de pessoas que está morando naquela casa, da família que está morando naquela casa. Isso é importante. Porque esse valor de cada pessoa não pode ser maior do que um quarto salário mínimo. Não vou dar exemplo matemático, porque eu sou de humanas, tá? Mas qual é o conceito de família para a lei? Esse um quarto por pessoa da família, que mora no mesmo teto, tem um conceito legal. Então, quem compõe essa família? O próprio deficiente, ou o idoso, o cônjuge ou companheiro, se morar, os pais, no caso, substituídos pela madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros e os menores tutelados. Ou seja, se for tutelado ou maior, ou se for um irmão casado, não conta. Então, isso é importante, porque às vezes faz diferença, porque o assistente social vai lá, conta lá por cabeça quantas cabeças moram aqui, essa e essa. Faz a conta, não dá. Às vezes, essa pessoa que está contando não cabe no direito de família da lei. Então, é muito importante o conceito de família para você encaixar direito esse cálculo, entendeu? Outra coisa, o benefício pode ser interrompido se você perder aquela condição pelo qual ele foi concedido, ou seja, você arrumar um emprego, se alguém na sua família arrumar outro emprego, então ele pode ser retirado. Por isso ele tem que ser renovado de 2 em 2 anos. Tá bom? Você vai mudar o tema? Não, estou acabando já, na verdade. Tá acabando? Não, falta alguma coisinha, mas tá mais ou menos. Faltam Quer dois mudar para Bruno minutos. falou que 2 minutos? faltam 2 minutos. Não, 2 minutos não Então, dá. 2 minutos então não dá. vamos, então vamos para a sala do Simpla, tá, pessoal? Aí Bruno, eu peço a todo mundo que saia, vá para a sala com o link anterior do Simpla, que o André vai continuar lá, tá, gente? Vou fazer uma nova apresentação aqui rapidinha do André, para quem está entrando agora na sala, tá? O André Monteiro Viana é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sócio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direitos da Pessoa com Deficiência pela CBI of Miami e advogado da Associação Pro Autista. E parceiro, companheiro, cúmplice do nosso lado de todas as nossas loucuras. André, por favor, continue para a gente. Então, tá falando do BPC. Eu já falei quem tem direito para conceito de família, o problema de um quarto, né? Então, ele pode ser retirado e pode ser renovado se voltarem as condições de precariedade da pessoa com deficiência. O, Voltando aqui um pouquinho, o problema de um quarto, daquele valor de um quarto salário mínimo, ele não é definitivo. Provavelmente, se você for no CRAS e fizer a inscrição e fizer o pedido
e for negado porque o valor é inferior a um quarto salário mínimo, você pode entrar com uma ação, porque a ideia do negócio é dar dignidade. Se você ganhar R$ 10.000 e gastar 11 de tratamento, de fralda, sei lá de quê, de remédio, você tem direito. Se você ganhar R$ 10.000 e gastar 11, você não tem dignidade para viver, você não sobra dinheiro para se viver. Então é importante vocês saberem que, mesmo que não se enquadre naquele padrão de um quarto salário mínimo, vocês têm direito ao BPC. Agora, isso tem que ficar bem comprovado. Como é que se comprova isso? Nota fiscal, laudo médico, recibo, tudo tem que ser juntado numa papelada para poder entrar com a ação. Já tem casos de gente que ganha com uma renda bem substancial, bem acima desse valor, contando que comprove que gasta mais com um tratamento do que ganha. Se encaixaria no benefício, porque você não conseguiria fazer nada na sua vida, você não teria dignidade na sua vida, você viveria para pagar as contas do tratamento, que não é aceitável em qualquer sociedade que se preze, né? Voltando mais um pouquinho que eu esqueci também sobre o laudo e essa obrigatoriedade de a cada 2 anos você ter que renovar o BPC, é interessante também já ficar registrado que o laudo também deve ser renovado. Você vai a uma escola pedir professor apoio, por exemplo, é interessante você levar um laudo novo. Por quê? O autismo é eterno, o autismo não tem cura, mas a condição do autista pode mudar, de grau de suporte, de muitas coisas. Ele pode precisar de um apoio determinado no ano e no ano seguinte precisar de outro apoio. Pode ser que ele passe de apoio individual para apoio coletivo, a nova modalidade de apoio que tem no Estado agora, que eles querem empurrar para todo mundo, aliás. Mas pode ser que mude. Então, mesma coisa com plano de saúde, mesma coisa com... Então, pode ser que as necessidades, o autismo continua, mas as necessidades mudam. Então, é importante você ter um laudo novo, você renovar o laudo, renovar a necessidade, para você comprovar que ele ainda tem a necessidade ou que ele não tem mais a necessidade, que é o que todo mundo quer, né? Que ele seja independente, deixe de ser dependente e passe a ser autônomo, né? Quanto mais autônomo, melhor. E quanto mais autônomo, teoricamente, menos apoio ele precisa. E aí eu fecho aqui o tema BPC e aí eu queria falar um pouco sobre o uso do Poder Judiciário. Todo mundo entra com ação, o Poder Judiciário é muito solicitado, todo mundo só quer saber de entrar com ação no Poder Judiciário. Só que eu queria fazer uma provocação aqui. O Estado ele é dividido em 3 poderes, né? Executivo, Judiciário e Legislativo. Se o Poder Judiciário é muito utilizado, as pessoas são muito dependentes do Poder Judiciário para ter o acesso aos seus direitos, isso denota que uma falência dos outros poderes. Se o Poder Judiciário trabalha demais, além da conta, ele trabalha além da conta, isso quer dizer que os direitos básicos não estão sendo oferecidos pelos outros poderes, o legislativo e o executivo. E não é só em caso de saúde, é em caso de... O legislativo também fica devendo nesse nível. Não é só o executivo que não executa as políticas públicas. Eu não O legislativo depilei. também... É, adianta não. O legislativo também é deficitário. Você tem um exemplo disso? O Supremo Tribunal Federal julgou há pouco tempo atrás a homofobia sendo equiparada ao racismo, porque simplesmente o legislativo não emitiu uma lei que garantisse aos homossexuais o direito de não sofrer racismo, não sofrer por ser homossexual, simplesmente, né? Então, teve que o judiciário equiparar ao racismo para dar proteção aos LGBTQIA+.
Então, se eu puder, se todo mundo aqui puder levar alguma coisa dessa minha fala hoje, eu acho que o mais importante é isso. Como é que você não depende do judiciário? Porque o judiciário, você pode até conseguir o seu direito, mas de 100 casos de negação de direito, pelo judiciário, 10 vão conseguir, porque 80 não vão entrar com uma ação. Desses 80, provavelmente a metade vai conseguir algum direito, mesmo que tenha direito, porque não é certo, não é garantido pelo judiciário. Então, o judiciário pode resolver o seu problema, mas a gente não está interessado só no seu problema, é no problema geral. Então, a importância dos conselhos municipais. O que fazem os conselhos municipais? Eles são a base de toda a política pública que todo o Estado, todo o governo brasileiro vai oferecer. Porque quem está em Brasília fazendo a política pública não pode estar em todos os lugares para saber quais são as demandas daqueles lugares. Então, como o Estado é dividido em federações, uma federação dividida em cada Estado e município tem autonomia, os municípios dividem as parcelas de responsabilidade. Os municípios são responsáveis por trazer as demandas da sua localidade, levar para os estados, e os estados levam para a União, e a União faz, a partir desses conselhos, dessas resoluções que são tomadas nos municípios, eles fazem a política pública de todo o Brasil. Ou seja, é muito importante a participação dos conselhos municipais. Tem o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal de Educação. Não adianta você reclamar que não tem o serviço se você não participa da formulação da política pública que vai te dar aquele serviço. Todo mundo tem direito a participar dos conselhos municipais. A Dani, por exemplo, está tentando participar de um outro conselho municipal. É importante que todo mundo vá, que todo mundo participe das reuniões, todo mundo fale, todo mundo reclame, todo mundo cobre. Porque é assim que a gente consegue mudar as coisas. A democracia não é feita de 4 em 4 anos. Não adianta você votar no seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu vereador, se você esquece ele por 4 anos. Essas pessoas têm que ser cobradas. Essas pessoas têm que dar, eles são seus empregados. Elas têm que te dar uma satisfação. Então, se alguma coisa importante ficar dessa palestra, é que a participação nos conselhos, a cobrança aos deputados federais, estaduais e municipais, os vereadores, no caso, é de suma importância para a efetivação dos direitos para todo mundo. Porque o judiciário não pode, o judiciário não tem como, não tem gente, não tem tempo para satisfazer a todas as demandas. É impossível fazer isso. Isso não acontece, não vai acontecer. Mesmo que cada pessoa entre com uma ação, cada pessoa não vai ter direito. O direito vai ser negado, no final das contas, para a maioria das pessoas, se depender só do judiciário. Então, depende da gente, depende de vocês, depende de todo mundo participar dos conselhos, cobrar os seus vereadores, cobrar os seus deputados estaduais, cobrar os seus deputados federais, cobrar o governador, cobrar o prefeito. Eles foram eleitos para satisfazer as nossas demandas. Então, é importante o comprometimento das pessoas. Então, eu termino por aqui. É isso que eu tinha planejado para falar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa ou outro direito qualquer, pode perguntar, eu estou à vontade. Agradeço o espaço, a oportunidade. Muito obrigado e estou aqui à disposição. André, muito obrigada. A gente tem que te agradecer muito, sempre, todo dia, toda hora, porque você norteia a gente, você põe a gente no caminho certo também, né? Porque a gente precisa de saber dessa questão. E a gente pegou tudo, pelo menos eu peguei tudo de importante aí que eu estou levando. Para mim é muita coisa. Inclusive, logo no princípio da sua fala, me chamou a atenção sobre a questão das convenções da ONU. Eu não tinha me atentado sobre isso, né? Quando você fala da Convenção da Pessoa com Deficiência, é o caso, aí eu me liguei o fato, agora o Brasil, do governo passado, está sendo denunciado na ONU por causa do genocídio dos Yanomamis, né? Então, se acontecer alguma coisa, algum desrespeito
com a pessoa com deficiência, também existe essa possibilidade por causa dessa convenção, Sim. né? Eu não tinha me tocado, eu sabia que o Brasil tinha assinado, mas eu não tinha me tocado isso. Obrigada mesmo por esclarecer. E uma outra coisa que eu queria te falar, que eu queria comentar com você, é essa questão que você falou também, que muitas vezes os planos de saúde preferem a judicialização. Sim. É isso que assusta a gente, porque a família já está desgastada, porque necessita um tratamento, aí o plano vai te enrolando, enrolando, te leva na justiça. Mesmo a pessoa leva o plano na justiça, e o plano mesmo sabendo que vai perder a ação. É isso assim que às vezes revolta e chateia a gente, né? Precisava de muito mais gente estar escutando essa aula sua. Dani, aí você faz os comentários e as perguntas também. Não, sobre esse tema, qualquer empresa faz isso. Tem uma coisa chamada jurimetria, que eles fazem um cálculo de quanto vai custar aquela ação. No direito de trabalho, por exemplo, é muito comum isso. A pessoa leva a ação até o julgamento, aí o juiz e faz uma provisão do dinheiro. Bota lá numa poupança, sei lá, 10 mil por mês. Aí o juiz condena em 100 mil. Aí a pessoa vai lá e oferece 40 mil e o outro está precisando aceita. Isso é muito comum. Como qualquer empresa de carro faz isso. Recall só é feito se eles fizeram um cálculo e souberem que vão tomar mais prejuízo com o acidente do que com a ação. A vida seria tão mais fácil se as pessoas deixassem de complicar, fizessem o que é certo, né? Pois é. Pois é. Eu fico muito indignada toda vez que a gente fala sobre, né, sobre essas demandas que a gente tem na associação, porque há 4 anos a gente vem explicando isso. E as demandas são muito poucas judicializadas, né? Então, por exemplo, nós estamos com uma família agora que eu ensinei para ela toda a tramitação administrativa, só que ela não tem condições financeiras de arcar com o pagamento antecipado do profissional para que ela possa usufruir do direito que ela paga do plano de saúde, né? Então, assim, ela falou para mim, falou, Dani, eu não quero que eu reembolse, eu quero o terapeuta. E ele simplesmente disseram para ela que não tem. Ela tem que entrar por uma fila, porque não tem. Eles nem cogitam a possibilidade. Já passou o prazo dos 10 dias. Então, assim, ela falou, e agora? O que eu faço? Eu falei, e agora? O que a gente faz? Né? Então, assim, é uma realidade muito, muito triste das famílias que a gente acompanha, porque às vezes eles pagam o plano de saúde, às vezes não, né? Pagam o plano de saúde com dificuldade para que tenha algum tipo de atendimento, porque se a gente for para a rede pública, ferrou, né? Eles sabem que não tem, mas eles não denunciam nem a rede pública. Isso me causa uma indignação enorme, porque eu falo, gente, se vocês não fizerem a denúncia por escrito, eu não posso fazer nada, porque é a minha palavra, né? É o meu, eu, Daniele, né? A entidade, aspas, falando de uma coisa que a gente não faz uso, eu não faço uso desse serviço. Então, como é que eu vou. Se for pela aspas, por quem te reclamou? Porque você não usa. Então, quem te reclamou? Né? E eu peço essas famílias para fazerem isso. Mas eu acho que aconteceu uma acomodação, sabe? Das pessoas. Eu falo com o Bruno que eu tenho muita vontade de falar sobre política pública, sobre o que é, quais são os nossos direitos. Ontem eu mostrei para o pessoal aqui, se a gente pegar a legislação, esses 3 que eu mostrei ontem, a legislação é robusta, a gente tem tudo ali. Por que tem uma legislação? E para a gente usufruir dela, a gente tem que entrar no judiciário, né? Por que para você garantir a sua saúde e a vida do seu filho, por exemplo, pela rede pública, por que você pode aceitar migalha, o que te oferecem, né? Por que não pode ter realmente um tratamento adequado para essas pessoas, né? Se tem aí não sei quantos milhões para a saúde, não sei quantos milhões, por exemplo, para a educação, para fazer treinamento e capacitação de profissional, por que não é feito, né? Por que essas coisas acontecem? Eu fico muito indignada, muito, muito, muito indignada.
Eu fico muito indignada de saber que as pessoas precisam movimentar o judiciário porque estão tendo seus direitos tolhidos o tempo inteiro. E muitas vezes elas mesmas não se interessam em seguir adiante, porque acho que elas já acostumaram. E eu sempre falo, cada vez que vocês deixam de judicializar uma questão que é de vocês, né, vocês perdem cada vez mais. Nós todos, enquanto comunidade, porque não são só eles, né? As pessoas que lutam também perdem, porque elas vão perdendo seus direitos. É muito, olha, é muito triste. Deixa eu ler aqui, André, para você o que o pessoal está falando aqui. Dando boa noite, eu falei, sejam todos bem-vindos. A Ana Carolina, que bom ouvir isso. Todo mundo tem direito de participar dos conselhos, mas infelizmente são poucos os comprometidos a participar dos conselhos. Deixamos de ocupar nossos espaços de escuta e de protagonismo. Bora participar mais, minha gente. Todos têm algo importante para contribuir. Às vezes, os que mais faltam nos conselhos são os órgãos que fazem parte governamental. Porque aí tem o ambiental, não tem a Secretaria de Saúde, tem isso aqui, e eles às vezes não vão. Então, às vezes, a gente não tem quórum. A maioria dos conselhos Pois é. acaba ficando sem quórum, porque os órgãos da própria prefeitura às vezes não participam. Vamos lá. Ô, Dani, e quando a cidade ainda tem um conselho da pessoa com deficiência, que hoje mesmo nós ficamos sabendo de uma cidade que não tem. Pois é, pois Isso tem é. que ser cobrado. Prefeito, do vereador. Exatamente. É uma outra luta, tem que começar mais embaixo um pouquinho. Quando não Exatamente, tem... nós recebemos uma visita lá na Aspas hoje que relatou para a gente isso. É muito triste. Na cidade que moro, os autistas ficam sem assistência porque a rede não consegue absorver, as famílias ficam judicializando. E os que têm plano não conseguem. Mas os que têm plano são os primeiros, quer dizer, todos deveriam conseguir, né? Mas os que têm plano têm prazo, tem que conseguir, né? Não tem isso de né? Tem 10 dias para conseguir, sobre isso que a gente está falando aqui. A Denise Monteiro, vamos criar uma associação municipal aqui. Denise, onde vocês estão? Em que cidade? A Cecília está falando. As pessoas precisam cobrar e não acontece, não acontece. Elas aceitam o que for dado para elas. Tatiana está falando, excelente colocação. Esse é o nosso caso no Conselho Municipal de Educação. Sim, eu fiquei muito abalada quando eu saí do Conselho de Educação aquele dia. Fiquei muito chateada, porque eu falei, cara, é um conselho importantíssimo, assim como o do Fundeb, né? Assim como outros conselhos, que é o Conselho da Direito da Pessoa com Deficiência, que a gente segura para ele não fechar, né? Porque como ele não tem, ele não recebe recurso, para ele fechar pulo, porque ninguém quer aquilo ali. Ninguém tem Só a interesse, gente né? mesmo. Ninguém Quando não tem recebe interesse. recurso, ninguém tem interesse. Uhum. Ninguém tem E, interesse. Vai lá para você ver quem e não dá participa. visibilidade, né? Ainda tem essa, né? Não. É, a Denise, indignação é a palavra, principalmente quando lidamos com famílias em situação de vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. Muita, 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 muita. Haja peruca para tanta luta, verdade. Cansa. É extremamente cansativo. Extremamente. Denise, em que cidade você está, Denise? Acho que ela não está ouvindo, não. Mas é isso. Tereza, você está sem som. Piedade do Rio Grande. Ela respondeu, Piedade do Rio Grande. Chegou mensagem. Piedade. Piedade. Pois é, então, Piedade, a gente tem pessoas muito bacanas envolvidas com a inclusão lá. Tem o Altair, a gente tem que ir pensando mesmo, estruturando essas. Tem outras mães. Nosso treinamento lá em Piedade foi muito bacana, foi muito legal. Então, a gente precisa fazer esses movimentos acontecerem, porque quando a gente forma associação, a gente tem um pouquinho mais de autonomia, né, André, para poder conseguir lutar por determinadas coisas. Mas se não
A, engajamento van- de todo a mundo. vantagem da associação é que ela pode falar por todas as pessoas, por exemplo. Ela responde por todos os associados dela. Ela pode, teoricamente, propor uma ação coletiva representando todas as pessoas, contanto que tenham o mesmo direito sendo violado. Tem essa Isso aí, vantagem. mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Então,